Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acenderei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para todos os caros irmãos que nos acompanham através da TV Canção Nova. Daqui saúdo-vos como vosso irmão na fé e padre para vós, o padre José António Arantes de Andrade, da Arquidiocese de Braga, e que quero fazer este caminho convosco. Não é para ensinar, mas apenas para refletir, para ajudar a fazer esta releitura do Catecismo da Igreja Católica a partir da versão Yucat, esta versão para jovens, que depois pode ser aprofundado pelo próprio Catecismo que nos foi dado para exatamente esta certeza de conhecermos as verdades da nossa fé. E temos vindo a fazer este conjunto de perguntas, agora ainda no tema da criação, para que naturalmente possamos compreender melhor por que motivo estamos aqui no mundo, por que motivo Deus criou o mundo. Naturalmente a resposta clara é para a maior glória de Deus. Deus fez tudo para que também nós pudéssemos conhecê-lo aos poucos, de forma paulatina, e um dia o pudéssemos ver face a face. Então há uma pergunta que nos é feita, muitas vezes também no diálogo, certamente que vamos encontrando pessoas ou com uma fé menos esclarecida, e às vezes até mesmo com uma fé mais esclarecida, que se faz a pergunta: mas então a criação levou 7 dias ou 6 dias? Foi preciso um 7º dia para descansar? O que é que isto significa? Naturalmente que Deus não precisava de criar em 6 dias, mas isso quis já representar também o sentido do trabalho, da nossa dignidade como seres humanos. Mas agora a questão do 7º dia, que para nós naturalmente é o 8º dia, o dia do domingo, o dia do Senhor, mas para os judeus era o sábado, o Shabat, o dia do descanso, mas não só, também o dia do louvor do Senhor. Então a resposta que o Catecismo nos dá, de uma forma mais clara, mais concisa, é esta: o repouso de Deus, depois do trabalho, aponta para o aperfeiçoamento da criação, que se encontra além de todo o esforço humano. Ou seja, é muito importante pensarmos que o mundo não depende de nós. Nós temos uma obrigação: preservar a criação, aperfeiçoar, colocar os nossos talentos naturalmente ao serviço do bem comum. Por exemplo, para ser mais concreto, Deus criou as montanhas e as planícies, e agora o ser humano, com a sua capacidade intelectual, vai, por exemplo, fazendo as vias de comunicação. E se nos tempos mais remotos as estradas eram de uma forma, hoje já são de uma forma muito mais leve, muito mais atrativa, mas também, sobretudo hoje, é possível perfurarmos montanhas, fazermos pontes enormíssimas sobre rios. Deus fez a criação e nós vamos aperfeiçoando. Para quê? Para o bem, para a comunhão, não é? De todo o ser humano. Havendo meios de comunicação, havendo vias de comunicação, é mais fácil os seres humanos aproximarem-se, é mais fácil as famílias, mesmo que tenham porventura de estar longe umas das outras, se poderem aproximar, mas isso significa que o ser humano apenas pôs a sua inteligência ao serviço desta beleza, desta criação, que naturalmente depende sempre de Deus. Mas mesmo quando temos que trabalhar, podemos ir pela vertente da ciência, da tecnologia, tudo isso, que é esse avanço que estamos a ver nos dias de hoje, mas significa também que o homem não pode só trabalhar.
Não é só fruto do seu esforço. Tem que haver uma paragem. Tem que haver um dia, pelo menos, por semana, onde o ser humano pare. Para quê? Para, naturalmente, se poder encontrar com o mesmo Deus. Para perceber que, apesar do ser humano ser inteligente, ser capaz de fazer belíssimas coisas, é naturalmente preciso pensar que muito depende só de Deus, não depende de nós. Portanto, não somos nós, os únicos a fazer as coisas e como se tudo apenas dependesse de nós. Não, não é verdade. Deus continua a suster a criação, continua a dar vida à própria criação. A nós compete-nos aperfeiçoar sempre na linha das capacidades que o mesmo Deus nos concedeu. E se é verdade que o ser humano trabalhador é o jovem parceiro do seu Criador, numa leitura do Gênesis percebemos essa afirmação, ele não pode, contudo, redimir a terra com a sua labuta. A meta da criação é os novos céus e a nova terra. Ou seja, nós aqui na terra, enquanto peregrinos deste mundo, devemos, de facto, deixar o mundo um pouco melhor. Devemos aperfeiçoar, devemos naturalmente recriar as coisas. Veja-se, por exemplo, as casas hoje são feitas com muita harmonia, tendo em conta, por exemplo, a luz natural, tendo em conta, naturalmente, os espaços mais apropriados para que o ser humano possa ter repouso na sua própria casa, mas sabendo, naturalmente, que este trabalho que temos é fruto da capacidade, do esforço do ser humano, mas tudo tem de convergir para uma meta, os novos céus e a nova terra. Ou seja, por muita beleza queiramos dar às coisas aqui na terra, fazer edifícios, fazer coisas muito bonitas, nós estamos sempre de passagem. Nunca podemos esquecer este horizonte. Somos peregrinos, somos imigrantes, como quer queiramos chamar, mas estamos sempre em ordem a uma terra diferente que é os novos céus e a nova terra. Isto é, estamos sempre a caminhar para Deus. E por isso, embora trabalhando e aperfeiçoando a nossa dignidade com o nosso saber, com a nossa inteligência, com a nossa experiência de vida, poderemos fazer o mundo mais belo, mais harmonioso, sem dúvida, mas nunca esquecendo o horizonte. O horizonte não é este mundo, é Deus. É aquilo que Deus quer fazer quando vier, na sua dimensão gloriosa, fazer os novos céus e a nova terra. E reparem que esta afirmação não é apenas do Apocalipse. Já no livro do Gênesis, no capítulo 65, versículo 17, se diz com muita clareza os novos céus e a nova terra. Portanto, Deus quer naturalmente que vivamos aqui sempre de passagem, sempre como peregrinos, em ordem a essa belíssima meta que é o esplendor da beleza de Deus. Então, o Senhor Deus, realizando pela redenção que nos é concedida, por isso o descanso dominical é um antegozo do descanso celeste e encontra-se acima de tudo do trabalho do qual nos prepara para ele. Portanto, o descanso não é mau, é bom, é necessário. Não é? A preguiça é má, logicamente, mas quem trabalha tem que descansar. E por isso, nós sabemos, por exemplo, como hoje, há muitas situações limites por causa dos trabalhos excessivos, de horas, muitas horas de trabalho, e temos consciência que, por causa da situação económica, muita gente tem que ter 2 empregos, 3 empregos para conseguir o essencial. Já não falamos no luxo, não é? Mas depois isso vai ter uma fatura bastante cara, que é trabalhamos demais, descansamos menos e vamos arruinando a saúde. E por isso, alguém uma vez dizia que passamos grande parte da nossa vida a ganhar, a trabalhar, ganhando algum, para depois gastarmos, digamos, a recuperar a saúde que perdemos durante esse trabalho. Naturalmente, isto não quer dizer, então, vamos todos ficar na preguiça. Não, a preguiça é um pecado. Mas vamos trabalhar com equilíbrio e vamos perceber exatamente que é preciso tempo para o descanso, para cada um se encontrar consigo mesmo, e por isso as férias não são um luxo, mas uma necessidade. O descanso semanal é necessário e, sobretudo, também
não podemos esquecer nunca que, sendo nós criados à imagem e semelhança de Deus, sendo nós essas criaturas amadas por Deus, tudo o que fazemos terá que ser para louvar a Deus. Então precisamos de um dia para o nosso descanso, sim, para o encontro com a família, sim, mas a prioridade desse dia, que é o domingo, o dia do Senhor, é louvar a Deus. Louvar a Deus pode ser, às vezes, interpretado de forma mais simples, sei lá, fazendo festas, não. Louvar a Deus com a nossa vida, agradecer aquela semana que tivemos. Por exemplo, o sentido da Eucaristia Dominical, que pode ser ao sábado, para aquelas paróquias cujos parcos têm muitas paróquias, não podem celebrar sempre só aos domingos a missa dominical, portanto há paróquias que têm missas aos sábados e outras têm missa ao domingo, mas é missa dominical. Mas essa missa dominical é muito importante porque não apenas para cumprir um preceito, seria pouco, mas para eu agradecer uma semana que tive, onde naturalmente aprendi coisas novas, onde experienciei outras atitudes, onde obtive alguns resultados, onde tive também incompreensões, dificuldades, problemas, mas foi uma semana que Deus me concedeu. Sem essa experiência não seria o mesmo. Então vou agradecer a Deus. E por isso, quando chegarmos aos sacramentos, iremos sublinhar melhor isto, mas por isso é que a missa dominical pode ter dois nomes. Eucaristia significa a ação de graças, agradecemos o tudo que de Deus recebemos, o tudo que foi possível fazer de bem pela edificação do mundo, mas também chamamos missa porque dali partimos para a missão. O que ali celebramos, a palavra de Deus que é acolhida, que veio para me transformar, e depois a comunhão eucarística, vão-me levar, naturalmente, a uma nova semana de trabalho, uma nova semana onde eu vou pôr os meus talentos a render para o bem dos irmãos, para a maior glória de Deus. Portanto, é importante que o domingo, o dia do Senhor, a palavra domingo é isso que significa, seja privilegiado para este encontro com Deus. E, naturalmente, sobrará também tempo para o encontro com a família, com os amigos e para o repouso muito, muito necessário. E agora surge uma outra pergunta. Para que é que Deus criou o mundo? No Concílio Vaticano I, que se realizou nos finais do século XIX, há um documento que se chama Dei Filius, que diz o seguinte: o mundo foi criado para a glória de Deus. Portanto, o mundo tem esta vertente. Deus criou para a sua própria glória. Deus tudo fez para a sua maior glória. Não há outro motivo para a criação que não seja o amor. E o amor é naturalmente o próprio Deus. Deus é amor, como São João tão belamente nos refere na sua primeira carta. Nele, ou nesta criação, manifesta-se a majestade e a glória de Deus. Se olharmos com os olhos de Deus para o mundo, veremos, contemplando a natureza, temos que ver a ação de Deus. Ou mesmo se quiséssemos olhar para nós mesmos, cada ser humano, se nós conseguirmos perceber a complexidade do ser humano, como só naturalmente uma divindade tão forte como Deus podia ter feito, como é que nós estamos, como diz o profeta Isaías, nós fomos tecidos, não é? O nosso organismo é como que um tecido, um tiar, é este jogo das mãos, este entrelaçar de fios, não é? Mas que Deus fez com tanta beleza e com tanto amor. Então, toda a criação tem sempre esta tendência, louvar o Senhor, não é? Louvar a Deus não significa, porém, aplaudir como quem bate palmas de qualquer maneira, não. O ser humano não é um espectador da obra da criação. Para ele louvar, Deus significa estar agradecido, juntamente com toda a criação, pela própria existência. Portanto, nós não nos limitamos a ver, mas agimos. E dessa forma louvamos a Deus. Quando nós proporcionamos novos momentos na criação,
pelos avanços da ciência, da tecnologia, da arquitetura, de tantas outras coisas belas, nós estamos a louvar a Deus, porque estamos a colocar as capacidades ao serviço do bem dos outros e, naturalmente, para que, havendo maior dignidade, havendo mais alegria, havendo mais vida, também, naturalmente, se possa louvar melhor o Senhor. Então, somos convidados a louvar, e daí que a primeira oração que fazemos, também quando chegarmos ao tema da oração, iremos perceber isso melhor, mas a primeira atitude na nossa oração é louvar. Quantas vezes, quando falamos em rezar, seguramente que nos vem ao pensamento pedir. Eu rezo porque até penso pela saúde do meu pai, pela saúde da minha mãe. Sim, é a nossa obrigação e o próprio Jesus diz-nos: pedi e recebereis. Mas quando se trata de rezar verdadeiramente, a primeira atitude da oração é louvar. Louvar a Deus, porque Ele é Deus e eu sou criatura. E em segundo lugar vem o agradecimento, dar a ação de graças. E só depois é que vem a petição. Portanto, existimos, somos criaturas de Deus, juntamente com a criação, para todos louvarmos o nosso Deus, agradecendo esta maravilha que Ele fez para nós. Reparem o que Santo Agostinho diz numa frase tão pequenina. O que te fez, portanto, quem te criou, não é? Também sabe o que quer fazer contigo. Deus fez-me, criou-me. E não se limitou a pôr-me aqui no mundo. Deus sabia o que queria de mim. Deus pensou em mim muito antes de eu existir. Então, esta certeza de que Deus faz-nos, cria-nos para, naturalmente, fazer de nós algo sempre de importante. A isto também podemos e devemos chamar a vocação. Mas Santo Ireneu de Leão deixa também uma frase muito linda. A glória de Deus é o ser humano vivo. A vida do ser humano é, todavia, ver Deus. Portanto, então, a maior glória de Deus somos nós. Não é? É o ser humano porque Ele fez-nos com amor, Ele criou-nos com essa capacidade, Ele fez-nos à sua imagem e semelhança. E a vida do ser humano é, todavia, ver Deus. Portanto, nós existimos para ver Deus. Ele criou-nos e dando-nos também a capacidade de livremente respondermos a esse amor, mas para o podermos ver, para o podermos contemplar. Então, tudo se joga neste dinamismo. Vimos de Deus e para Deus voltamos, porque um dia também o queremos contemplar. E entramos agora num outro subtema que é também de primordial importância, a providência divina. Porventura Deus guia o mundo e a minha vida? Isto é Deus que continua a orientar? Põe-se esta pergunta. E a resposta só pode ser um sim verdadeiro. Mas de um modo misterioso. Deus conduz tudo ao seu aperfeiçoamento por caminhos que só Ele conhece. O que Ele criou não cai um instante das suas mãos. Então reparem, podíamos pensar, porventura, podia haver essa tentação de pensar, Deus criou e agora está na sua poltrona a ver-nos agir. Não. Deus criou e continua a suster toda a criação. Portanto, nada acontece sem que Deus não tenha conhecimento, sem que Deus não veja as coisas. É importante esta certeza. Quando, porventura, falamos assim, podemos pensar que Deus está apenas a ver para castigar, mas é importante termos consciência que Deus vê tudo. E, portanto, sustém esta criação. E não é só para castigar, é porque ama. E porque ama, porque de facto na nossa mentalidade passa muito essa ideia de um Deus que possa, porventura, apenas olhar, verificar, para depois dar uma punição. Mas nós temos um exemplo muito belo que todos compreenderão. Quando um casal tem uma criança, um bebê, passa muitas horas a olhar para aquele bebê. Não só até estando ao colo da mãe, o pai olha para o bebê muitas vezes e a mãe, estando no seu bercinho, estando na sua... Porquê? Porque a criança vai fazer asneiras? Não. Mas porque o pai e a mãe amam tanto aquele filho que olham repetidamente, contemplam. Todos vós que sois pais sabeis disso muito melhor do que eu, a partir do nascimento de um filho,
o sono é muito mais leve, é muito mais reduzido, há muito menos horas de sono. Porquê? Porque é importante ver aquela criatura, aquela criança, aquela beleza de Deus que está ali, não porque faça mal, não para castigar, mas porque é bom ver, estar a acompanhar, não é? E como os pais sentem a alegria de ver aquele filho a crescer dia após dia. Então, o nosso Deus é assim também. Deus não nos limitou a criar-nos, assim como os bons pais não têm os filhos e deixam ficar, não. Estão ali, acompanham permanentemente. É assim. Estás a ver a forma como nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, passa exatamente por aqui. Passa por este estar presente junto daqueles que Deus concedeu, a quem concedeu a vida, e que os pais são os primeiros que não só colaboram com Deus na criação da vida nova, mas depois também ajudam a crescer e amparam essa vida com muito amor. Assim faz Deus. Portanto, a providência divina é uma realidade concreta. Não é uma coisa do acaso, não é uma invenção de alguém. Deus continua a suster. O mundo está nas mãos de Deus e nunca das mãos de Deus sairá. Deus atua tanto nos grandes factos da história como nos mais pequenos acontecimentos da nossa vida. Contudo, Ele não belisca a nossa liberdade, como se fôssemos marionetas dos seus planos eternos. Em Deus vivemos, movemo-nos e existimos, como diz o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Deus está presente em todas as vicissitudes da nossa vida, mesmo nas ocorrências dolorosas e nos supostos acasos aparentemente sem sentido, e por isso dizemos também tantas vezes, Deus escreve direito por linhas tortas. Ou seja, é importante, e é verdade que muita gente, perante o sofrimento, perante as dificuldades, pergunta logo, onde está Deus? Não é? Porque Deus não se vê com os olhos humanos, mas Ele está presente. Ele respeita a nossa liberdade e por isso não trava, digamos, o mal no sentido que nós gostaríamos, porque fizemos uma coisa e como consequência vai dar aquele mal e gostaríamos que Deus parasse aquele mal, mas é uma consequência da minha ação. Não é? Então Deus respeita a nossa liberdade. Às vezes temos que ser muito claros também neste aspecto. Muitas vezes é fácil dizer isto, não é? Queríamos um Deus que resolvesse com varinha de condão os problemas, mas também se não houvesse problemas, se calhar também não havia espaço para Deus. Não é essa a relação que nós podemos ter com Deus. A nossa relação com Deus tem que estar presente diariamente, nas coisas boas e nas dificuldades. E quando eu sei confiar em Deus, mesmo perante as dificuldades, Deus vai naturalmente saber retirar dali o bem. Deus sabe tirar o bem do próprio mal. Não é? Deus não faz o mal. Deus pode permitir que o mal aconteça. Muitas vezes para nos dar uma lição, para nos orientar. Não é para nos bater, para nos puxar as orelhas no mau sentido. Não, mas para nós percebermos que há um caminho diferente a percorrer. Quantas pessoas não só se converteram no sofrimento? Quantas pessoas não só se fortaleceram na sua vida porque cometeram erros, mas depois souberam corrigir, arrepiar caminho? Então, o facto de alguém errar, o facto de alguém falhar, não é um sinal de castigo de Deus e muito menos de excomunhão, de estar fora de Deus, não. É um sinal de aprendizagem. Não é? Aprendemos com os erros. Também saímos fortalecidos. Não é? E por isso é que aquilo que no renovamento carismático católico chamamos de cura interior, que é preciso naturalmente aprendermos com o sofrimento, com os erros, a tirar ilações novas da vida, nós precisamos dessa ação de Deus, mas que nos vai fortalecer. E todos nós, pela experiência da vida, sabemos que houve erros que foram um motivo para a gente avançar, para a gente se aperfeiçoar. É isso que Deus quer. Deus nunca está pronto para castigar, mas para fazer novos caminhos connosco, porque Ele está presente na nossa vida. Agora, não podemos exigir que Ele impeça apenas as coisas más e nos deixe à vontade para fazer o que nos dá no belo prazer. Que papel desempenha o ser humano na providência divina? O aperfeiçoamento da criação pela providência divina
não acontece acima e para além de nós. Deus convida-nos a colaborar no aperfeiçoamento da criação. Portanto, então, Deus tem um papel importante através da providência, mas nós também colaboramos. E dizemos vulgarmente que Deus não nos dá um sofrimento maior do que as nossas capacidades. Permite que possamos sofrer, mas dentro das nossas capacidades. O mesmo se diga também desta providência. Nós podemos colaborar, o ser humano pode rejeitar a vontade de Deus, porém é melhor para ele se tornar um instrumento deste amor divino. Portanto, o ser humano nunca seria feliz se rejeitasse a vontade de Deus. Não é? A Santa Madre Teresa, na sua vida terrena, esforçou-se por pensar assim: sou apenas um pequeno lápis na mão de Nosso Senhor. Ele pode apontar ou afiar o lápis, e pode escrever ou desenhar aquilo que ele quiser, onde ele desejar. Se o escrito ou o desenho forem bons, apreciamos não o lápis ou o material empregue, mas aquele que os utilizou. Quando, de igual modo, Deus age em nós através de nós, nunca deveríamos confundir o nosso pensamento, os nossos planos e atos com a ação de Deus. No fundo, Ele não precisaria do nosso trabalho, mesmo na ausência deste, nada lhe faltaria. Portanto, Deus faz em nós quando nós permitimos, quando deixamos que Ele possa agir. O mesmo já vimos de relance também quando falámos do Espírito Santo, age em nós se nós permitirmos. Portanto, Deus é o mesmo Deus, naturalmente, só pode agir quando eu lhe dou espaço. Portanto, porquê? Porque Deus me criou com total liberdade. Só termino com esta afirmação da nossa grande Santa Teresa de Calcutá, que nos diz: a confiança na providência divina é a fé firme e viva de que Deus nos pode ajudar e nos ajudará. Que Ele nos pode ajudar é evidente, pois Ele é omnipotente. Que Ele nos ajudará é seguro, porque Ele, em muitas passagens da Sagrada Escritura, prometeu e foi fiel a todas as suas promessas. Portanto, Deus promete e age. Essa é a grande certeza que nós podemos ter. Caríssimos amigos e irmãos na fé, é com muita alegria que estamos também a terminar este programa, deixando mais uma vez uma saudação para todos vós, a certeza de que queremos continuar a caminhar na fé convosco e para vós. Lançai as vossas perguntas, fazei os vossos comentários e, naturalmente, daqui a uns dias nos voltamos a encontrar para mais um passo em frente neste aprofundamento da nossa fé. Uma boa semana para todos, um tempo cheio de alegria, de esperança e, naturalmente, com a bênção de Deus, seremos mais fortalecidos. Que o Senhor Deus, omnipotente, desça sobre nós e nos abençoe para sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até sempre.